Boa tarde a todos e a todas. Eu sou Claudivânia Dantas. Hoje venho tratar com vocês sobre a Revolução Francesa. Mas antes, esse conteúdo é parte do estágio supervisionado da Uninter, tá? Vamos pensar, vamos trabalhar e vamos analisar esse movimento que muda o mundo. Vamos lá? Dando continuação à aula, nós iremos falar sobre a Revolução Francesa. Lembrando a vocês que a Revolução Francesa teve início em 1789 e terminou em 1799. Isso significa o fim da Idade Moderna e o início da Idade Contemporânea. Você deve lembrar que nessa época, de 1789, a Europa vivia o que chamamos de absolutismo. A Europa vivia um regime, aquele regime que chamamos de antigo regime europeu. Aquela Idade Moderna que fica entre a Idade Média e a Idade Contemporânea. E esse período era marcado pelo absolutismo monárquico. Esse antigo regime era pelo mercantilismo, pelo privilégio da aristocracia, pela intervenção do Estado na economia, por um absolutismo monárquico. Então, por fortes privilégios do primeiro e do segundo estado. A gente vai chegar lá, tá? Para só falar sobre isso. Então, nesse momento em que começa a se pensar na Revolução Francesa, que passa a ser chamado de século das luzes, aparece um movimento, que vai questionar os privilégios da sociedade aristocrática, chamado de iluminismo. Nesse século XVIII, onde vai eclodir a Revolução Francesa, nós tivemos esse grande movimento filosófico e intelectual chamado de iluminismo, também chamado, como já disse, de século das luzes. Mas a Revolução Francesa foi um evento histórico que levou ao fim o absolutismo no país e teve importantes consequências para o mundo ocidental. Até hoje, vários das nossas constituições, dos documentos no mundo, são baseados nos princípios que a Revolução Francesa trouxe para a gente. A Revolução Francesa foi resultado da crise política, econômica e social que a França enfrentou no final do século XVIII. Essa crise marcou o fim da monarquia absolutista que existia na França há séculos e da antiga ordem de privilégios que constituía o antigo regime francês. Nesta época, a França era governada por Luís XVI e a sociedade era dividida em classes sociais, conhecidas como estados. O primeiro estado era composto pelo clero, o segundo estado era composto pela nobreza, o terceiro estado, o povo, a definição genérica que incorporava todo o restante da sociedade francesa. A sociedade francesa era muito bem definida. Um grupo que possuía uma série de privilégios em detrimento do restante do país. É importante observar que o terceiro estado era uma classe extremamente heterogênea, formada por grupos distintos, como a burguesia e os camponeses. De qualquer forma, a sociedade francesa era marcada por uma desigualdade extrema, uma vez que a nobreza e o clero gozavam de privilégios como a isenção de determinados tributos e o direito de cobrar impostos por sua terra. Essa desigualdade social era a raiz da crise enfrentada pela França no século XVIII. Nesse contexto, não podemos pensar em uma paz social, nem em uma equanimidade social, e sim em um país com um regime autoritário, um regime absolutista. Então, todos os poderes estavam na mão do monarca. O monarca pode tudo, o monarca pode fazer tudo. A França, nesse período, começou a sofrer
as consequências do seu atraso econômico em relação às mudanças que estavam acontecendo no mundo por causa do avanço do capitalismo. As tentativas da reforma que haviam sido cogitadas na segunda metade do século XVIII fracassaram. Por quê? Porque nobreza e clero impunham forte resistência a qualquer medida que resultasse da perda dos seus privilégios. Além do atraso quanto ao capitalismo, principalmente em comparação com a Inglaterra, nação tida como inimiga, havia também os gastos elevados e desnecessários do governo francês nesta época. Um grande exemplo foi o envolvimento da França na Revolução Americana, o que causou um grande impacto na economia francesa. O resultado dessa intervenção, ajuda francesa na guerra, foi uma crise econômica duríssima, que impactou diretamente as relações sociais, pois a nobreza intensificou a exploração sobre o povo, principalmente sobre o campesionato, a classe média francesa. Isso aconteceu em decorrência da ocupação de cargos governamentais pela nobreza. Até então, esses cargos eram destinados à classe média e do aumento dos impostos cobrados aos camponeses. Esse aumento de tributos foi extremamente pesado, pois grande parte dos camponeses não possuíam terras e estavam em situação de passando fome. É tanto que, para alguns, a Revolução Francesa também leva o nome de Revolução da Fome. Esses camponeses foram obrigados a ceder uma parcela cada vez maior de sua renda, que era utilizada basicamente para a sua subsistência. Dessa forma, a situação dos camponeses nos 20 anos que antecederam a Revolução Francesa agravou-se consideravelmente. Então, o Estado francês gastava cerca de 20% a mais do que deveria, usava 50% do seu orçamento para pagar dívidas e a inflação crescia rapidamente. Tamanha crise econômica demandava reformas, mas, como mencionado, nobreza e clero não estavam dispostos a abrir mão dos seus privilégios. Em 1787, para tentar diminuir a crise que estava na França, por já ter se envolvido com a Guerra dos Estados Unidos e outras guerras, a França estava com uma sociedade totalmente desigual e em perigos de falência. Então, constitui-se uma Assembleia dos Notáveis em 1789, onde só os representantes do primeiro e do segundo estado participavam. Nessa Assembleia dos Notáveis, eles decidem que a forma de resolver o problema da França seria aumentando os impostos. Mas veja bem, aumentar os impostos de um povo que já tinha que deixar de até se alimentar para pagar impostos, uma sociedade que já vivia em falência, em situações de miserabilidade, levou ao quê? A revoltas, obviamente. Então, o povo começa a pensar nos valores, no pensamento, nas ideias de Montesquieu, e aí já começam a criar expectativas de isso não está certo, precisamos fazer uma alteração nesse processo. Em 1788, as colheitas da França haviam sido ruins, o que aumentou consideravelmente o custo de vida, tanto no campo quanto na cidade. Logo, em 1789, a França já se encontrava em estado avançado de crise e convulsão social. O efeito disso foi que a crise instalada nesse momento
empurrou as pessoas para a rebelião. A fim de controlar esse cenário, os Estados Gerais foram convocados. Os Estados Gerais eram uma espécie de assembleia que surgiu na França medieval e que era convocada em momentos de crise. O povo francês via nessa assembleia uma forma de obter soluções para a situação do país. Os Estados Gerais reuniam representantes dos 3 estados que formavam a sociedade francesa. As soluções debatidas nesse conselho eram determinadas a partir da votação que era realizada pelo Estado e não pelo indivíduo. Sendo assim, nobreza e clero formavam 2 indivíduos, 2 estados, e o terceiro estado sempre saía perdendo nas votações, nos interesses. Então, a grande maioria da população sempre perdia, porque a votação era por estado e eles só tinham um voto, enquanto que o primeiro e o segundo estado sempre se uniam para manter os seus privilégios. Não deu certo. Aí institui-se em 1789 a Assembleia Nacional Constituinte, onde o terceiro estado, isso é, a maioria da população, é separada do primeiro e do segundo estado. A monarquia francesa se sujeita a uma Constituição. Lembrando que nós estamos em um estado absolutista em que o rei tinha poder de tudo. Então, a presença de uma Constituição, naquele momento, em 1789, já era um grande avanço. Depois disso vem a queda da Bastilha. O que era a Bastilha? A Bastilha era uma prisão lendária na França, onde só ficavam os presos políticos e da qual ninguém saía vivo. Então, a queda da Bastilha foi um marco no processo de revolução, no que vem depois a ser chamado de Revolução Francesa. Nessa revolução, nessa movimentação do terceiro estado, né, das pessoas que eram usurpadas, que eram exploradas, a maioria da população da França, institui-se várias novas regras, entre elas o direito do homem e do cidadão. E em 1791 a Constituição entra em vigor, criando uma nova república. E aí institui-se a República Jacobina, que é de 1793 a 1794. Essa República Jacobina foi liderada por Robespierre, né? Levou à execução do rei Luís XVI, estabeleceu o fim da escravidão nas colônias, o fim dos direitos feudais sobre as terras na França, o fim do voto censitário. Vocês lembram o que é voto censitário? Voto censitário é aquele voto que faz-se uma particularidade de parte da população. Significa que o primeiro estado, o segundo estado, tem mais peso do que o terceiro estado. O terceiro estado tinha percentuais, nem todos votavam, então acaba com o voto censitário e agora todo mundo vai ter direito a voto. Institui-se o direito do homem e do cidadão, e aí, nesse período, morre Robespierre, cria-se um diretório na República e também a conspiração dos iguais. Com essas novas ideias, a Revolução Francesa deixa para nós os legados de liberdade, igualdade e fraternidade. Deixa esse legado de liberdade, igualdade e fraternidade está presente, inclusive, na nossa Constituição de 1988. Todos os documentos chamados de cidadãos, como a nossa Constituição, leva em consideração esses princípios que ficou fixado, que ficou afirmado, na verdade, pela Revolução Francesa. Liberdade, igualdade e fraternidade. A Revolução Francesa também derruba o antigo regime. É um legado da Revolução Francesa acabar com o absolutismo
e a consolidação do regime burguês também se estabelece na Revolução Francesa. Então, essa revolução foi um marco na história da humanidade, porque inaugurou um processo que levou à universalização dos direitos sociais, das liberdades individuais, a partir da Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão. Abriu caminho para a consolidação de um sistema republicano, onde as três classes seriam representadas, inclusive a classe popular seria representada, né? Então, a Revolução Francesa, ela deu os primeiros passos na busca de uma democracia representativa, sem esquecer que o mundo nunca mais foi o mesmo, voltou a ser o mesmo depois da Revolução Francesa. Espero que vocês tenham gostado. E outra, não esqueçam de dar o like, tá bom? Até a próxima!